voltando àquela primeira transparência que vocês têm visto em quase todas as nossas aulas, né? Em que vocês aprenderam um pouco sobre, basicamente todas as nossas aulas giraram em torno desse tema aqui, que é a hierarquia estrutural na organização molecular das células. Então, na aula passada, a gente fechou todo esse ciclo dizendo que os organismos eram formados de órgãos. Esses órgãos, obviamente, são formados de tecidos. Esses tecidos são formados por células, né? Nesse caso aqui a gente está mostrando a célula vegetal. E depois, então, nós temos outros níveis de organização hierárquica, né? Do ponto de vista estrutural. Mas hoje a gente vai se focar um pouquinho nesse nível aqui, que é os complexos supramoleculares, né? É por isso que vocês estudaram as macromoléculas todas e depois também, ou antes até, estudaram todas as unidades monoméricas que compõem essas macromoléculas e, portanto, esses complexos supramoleculares. Bom, então, hoje nós vamos começar falando sobre isso aqui. Os organismos são arranjados em estruturas supramoleculares definidas. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Nós estamos mostrando aqui um vírus, nesse caso aqui é o bacteriófago T2. Vocês observem o tamanho desse tipo de célula aqui, né? Nós temos esse diâmetro e nós temos esse comprimento aqui, uma estrutura desse tipo, né? Basicamente DNA e proteína. Aqui nós estamos vendo uma célula procariótica. Essa célula procariótica já é um pouco maior, ela vai de 2 a 5 micrômetros. E aqui nós estamos vendo uma célula eucariótica, que já é um tanto maior, de 10 a 50 micrômetros. O que eu quero mostrar aqui? Quero falar sobre esse assunto, que essas estruturas que a gente comentou agora, né, são estruturas complexas, elas são definidas e elas são especializadas para as funções bioquímicas que elas desempenham. Então, aqui nós estamos dando um exemplo, e por que nós escolhemos esses exemplos aqui? Porque nós estamos vendo aqui um vírus, nós estamos vendo aqui uma célula procariótica, provavelmente de uma bactéria, por exemplo. E qual é a função desses exemplos que a gente colocou aqui? Infectar a célula eucariótica. Então, aqui nós estamos mostrando, digamos assim, duas pessoas. Essas pessoas, então, são organismos que são formados por órgãos, que são formados por tecidos, que são formados por células, que são formados por esses complexos supramoleculares, que são formados por macromoléculas, que são formados por monômeros, né? Então, a função desses dois exemplos seria a infecção dessa célula eucariótica e, obviamente, essa célula eucariótica, nós estamos mostrando aqui um tipo, exerce diferentes funções para manter, então, esses organismos vivos aqui. Bom, qual seria, né, ou quais seriam as vantagens dessa organização supramolecular? A primeira delas, gente, é a especialização molecular de função. Depois você poderia pensar na criação de microambientes de reação, né? Então, olha, a função molecular especializada, ambientes reacionais mais efetivos e a questão da compartimentalização das reações, que caso não existissem, você teria uma competição muito grande por substratos e reagentes, talvez diferente de se não houvesse essa compartimentalização. Então, vamos falar de cada um deles separadamente e entender o que é isso. Primeiro, a especialização molecular de função. Aqui nós temos um exemplo, ou na verdade dois exemplos. Esses dois exemplos, um exemplo porque é proteína, e dois exemplos que nós escolhemos proteínas de funções diferentes. Vocês estão vendo aqui, ó, que essa especialização de função acontece, né, tanto nessas estruturas supramoleculares, e essas estruturas supramoleculares que nós falamos lá na transparência inicial, contêm proteínas. Essas proteínas têm arranjos específicos, e esses arranjos específicos são necessários à função que elas exercem. Então, vamos ver do que nós estamos falando. Esse caso aqui, ó, o primeiro é mioglobina. Mioglobina é uma proteína que a gente já falou aqui, que liga oxigênio, né? A mioglobina é uma proteína globular, monomérica. Ela é encontrada onde? No citosol das células de mamíferos e, portanto, se ela está
está no citosol, a gente sabe que o citosol é a parte líquida do citoplasma, ela deve estar solúvel nessa solução. O que acontece com essa proteína? Ela está solúvel, significa que ela é, provavelmente, ou certamente, uma estrutura muito polar, né? Se ela é polar, ela tem uma disposição, que é esse arranjo que a gente está falando aqui, de todos os grupos que a compõem, né? Grupos químicos vindos, provenientes de aminoácidos, e no caso dessa mioglobina aqui, nós temos também um grupo M, que é aquele anel que contém nitrogênios. Esses nitrogênios, então, estão envolvidos na ligação do ferro, que, por sua vez, vai se ligar depois ao oxigênio. Lembra de tudo isso? Vocês conseguem visualizar tudo isso? A gente já discutiu aqui, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Olha, em amarelo, nós estamos vendo os resíduos de aminoácidos que têm cadeias laterais hidrofóbicas. Em azulzinho, nós estamos vendo os hidrofílicos. E em branco, uns outros que a gente sabe que a gente tem polares, que não são carregados, né? Não são ionizados. Então, o que acontece aqui, ó? Se você olhar sob um ponto de vista, você vai ver o grupo M e todos esses grupos dispostos ao redor desse grupo M, formando, então, uma estrutura que está, obviamente, então, dissolvida numa solução aquosa. Se você agora fizer um corte e olhar internamente, você vai ver que, na verdade, esse arranjo específico, ele foi feito de forma que você tem condições aqui, ó, de colocar o que é necessário ao redor do M para que ele possa se ligar adequadamente, e você expõe outros grupos para o exterior, que é para a solução, né? Então, é o que a gente está dizendo aqui, ó, ela é solúvel, ao mesmo tempo ela liga o oxigênio, e esse sítio de ligação ao oxigênio, se ele tivesse cargas, ele poderia dificultar tanto essa ligação como o desligamento do oxigênio. Portanto, a gente está vendo que o quê? Nós comentamos que o amarelinho são os resíduos de aminoácidos mais hidrofóbicos. Eles estão mais virados para a parte interna da proteína, e os resíduos de aminoácidos mais hidrofílicos estão expostos para o meio aquoso, então fazendo com que essa proteína seja capaz de, lá dentro, ligar o oxigênio e, por fora, se manter grupos que possibilitem com que ela fique solúvel nesse meio onde ela existe, tá certo? Então, tudo isso para a gente falar que existe um arranjo inteligente, especial, definido, que é necessário à função. Bom, esse outro exemplo aqui, um exemplo agora bem diferente, é uma porina. Essa porina, ela é uma proteína que ela atravessa, ela está embebida na membrana, né? Se ela está embebida na membrana, ela forma, na verdade, aqui, ó, um canal iônico. Um canal iônico é o quê? É uma cavidade por onde você consegue passar um íon, que é extremamente polar, e isso está imerso numa bicamada lipídica que tem uma natureza extremamente apolar. Todo mundo entende isso? Consegue visualizar? Então, vocês veem que, de novo, existe um arranjo específico dos resíduos de aminoácidos polares carregados, os azuizinhos, os hidrofóbicos amarelinhos e os branquinhos, que são os outros aminoácidos que não são carregados ou não são hidrofóbicos. O que vai acontecer? Vai agora fazer o contrário dessa outra aqui, que está solúvel numa solução aquosa. Ela vai expor mais os resíduos de aminoácidos hidrofóbicos para o exterior, que é a bicamada lipídica, e ela vai expor para dentro, para criar essa cavidade, esse canal iônico, os resíduos de aminoácidos polares, carregados ou não carregados. Essa proteína, ela precisa ter esses resíduos de aminoácidos hidrofóbicos na superfície e polares no canal interno, que é hidrofílico. Portanto, a disposição espacial dos resíduos aqui é completamente diferente daqui. Esse arranjo específico é completamente diferente, porque são proteínas de funções completamente diferentes, né? Esse mesmo princípio que a gente acabou de falar, desse arranjo adequado à função que a proteína exerce, também vai acontecer para quê?
para os arranjos supramoleculares. Então, nós estamos vendo aqui, ó, essas estruturas já muito mais sofisticadas do que aquelas estruturas que a gente viu, porque quem são essas estruturas? São subunidades do ribossoma. Vocês discutiram sobre a parte estrutural do ribossoma com a Nádia, né? Então, o que acontece? Aqui nós estamos vendo dois tipos de subunidades, a de 50S e a de 30S. O que a gente vê aqui, olha, esse daqui já vai ser o ribossomo ativo, em que essas duas subunidades elas interagem entre si. A gente está vendo que, nesse caso aqui da unidade maior, nós temos em verde, vai ser todo o RNA ribossomal, em verdinho é o esqueleto, né? As ligações covalentes que fazem o polímero, e em branquinho são as bases que compõem esses RNAs aqui, esses nucleotídeos que compõem o RNA. A gente está vendo que em azul aqui está representada, né? Estão representadas todas as proteínas que fazem parte dessa estrutura supramolecular. Aqui, nessa coloração aqui, a gente vê os diferentes RNAs transportadores. Se a gente olhar agora na outra subunidade, nesse caso em amarelo é que a gente vai ver as proteínas. Nós vamos ver em branco o RNA ribossomal, que preenche tudo isso, e nós vamos ver em vermelhinho o RNA mensageiro que está sendo lido, certo? De forma que, de novo, existe uma disposição e um arranjo adequado para que esse ribossoma faça a função que ele tem que exercer, né? Não fosse esse arranjo, as coisas não aconteceriam da mesma forma, ele talvez não tivesse essa função que ele exerce funcionando, né, de forma adequada, né? Bom, voltando aqui, todo mundo entendeu um pouquinho então que existe uma especialização molecular e que essa especialização molecular está associada à função, certo? Tanto na proteína que compõe o complexo supramolecular, como no próprio complexo. O princípio é o mesmo. Criação de microambientes reacionais. Imagine, por exemplo, nessa sala, todos nós somos, digamos, compostos químicos, nós temos uma probabilidade, todos nós nos difundirmos através da sala, nos encontrarmos, e no nosso encontro nós podemos provavelmente gerar, supondo que nós somos diferentes compostos que vão ser reativos, nós vamos poder gerar determinados produtos com velocidades diferentes, né? Então, qual é a probabilidade de eu me encontrar com a Gláucia que está lá do outro lado? Ela vai ter que se difundir, eu vou ter que me difundir, isso vai acontecer no meio de mais um monte de diferentes choques, né, e interações moleculares. Então, se você agora, ao invés de deixar essa sala, criar um microambiente onde esses reagentes eles estejam mais próximos e possivelmente com maior probabilidade de reagirem, nós vamos ter uma efetividade maior de reação, né? Uma especialização maior também, porque nós vamos nos tornar talvez mais seletivos. Esse microambiente vai ser mais adequado para determinadas reações, né? Vai favorecer determinadas reações. Imagine, por exemplo, vocês estudaram um pouquinho sobre enzimas, né? A enzima, ela cria um microambiente e dentro desse microambiente você consegue colocar ali grupos químicos reativos que facilitam, que catalisam a reação e criam, na verdade, um outro mecanismo reacional, de forma que você, então, vai ter uma diminuição da energia de ativação e vai ter uma catálise. Então, aqui, eu estou tentando, está muito pequenininho, né? Vocês conseguem ler? É só um exemplo de processos químicos em superfícies sólidas. Vocês sabem que isso já deu mais de um Nobel de Química, né? Em 1984, um químico que se tornou, digamos assim, interessado na área de química de peptídeos, ele acabou desenvolvendo um método que propicia com que você faça reações químicas, porque, obviamente, isso depois foi estendido para outros tipos de reações, sobre um suporte sólido, no caso um polímero, uma resina. Eu já comentei, eu acho que talvez aqui. Quando foi em 2007, um outro pesquisador, esse era americano, um outro pesquisador alemão ganhou um outro Nobel de Química por estudar reações que aconteciam em superfícies sólidas, o que é de enorme interesse na indústria, né?
Então, aqui o que a gente está vendo, olha, a gente está vendo que o hidrogênio ele vem e se adsorve a esse, digamos assim, essa superfície sólida. Ao se adsorver, depois ele encontra o etileno. Ocorre, então, a transferência desses hidrogênios de forma a você gerar um produto em uma superfície, o que significa que você colocou próximo quem seria o fornecedor dos hidrogênios e quem receberia esses hidrogênios, né? Então, você facilitou a ocorrência daquela reação, favoreceu a proximidade entre os componentes que reagiriam para gerar um produto, e o produto era esse aqui. Um outro tipo de noção de microambiente, você imagine que você coloca lipídios em uma solução aquosa e você consegue fazer micelas. Essas micelas vão acontecer colocando o quê? Você vai ter ácidos graxos, então as cadeias carbônicas vão ficar imersas, né? Vão interagir entre si e as cabeças polares vão ficar expostas à solução, suponhamos que essa solução seja aquosa, né? No caso aqui, nós estamos falando de uma micela que é reversa. Então, o que aconteceu? Provavelmente um solvente orgânico mais apolar, muito mais apolar do que a água, em que você também colocou um lipídio. Conforme você foi concentrando aquele lipídio, aconteceu a formação de uma micela reversa, porque, ao contrário agora, as cadeias hidrofóbicas elas ficaram expostas ao solvente e as cabeças polares acabaram ficando expostas a uma solução aquosa, porque provavelmente você fez aqui uma situação em que você podia favorecer esse tipo de estrutura, de forma que depois, então, você pode ter gerado aqui um microambiente nos quais compostos específicos que são solúveis nessa solução aquosa, que fica então aqui, digamos que presa nesse microambiente, consegue então reagir esses compostos, gerar produtos e esses produtos podem depois saírem essa micela reversa, porque existe uma partição. Suponhamos que você trabalhou com reagentes que sejam polares e você gerou produtos que fossem apolar, esse produto ele poderia ser particionado para o meio orgânico e levado para lá, de forma que você pudesse, então, facilitar essa reação, muitas vezes até pelo simples deslocamento de equilíbrio da reação, porque você está retirando o produto o tempo inteiro. Tá? A gente faz várias sínteses com essa filosofia. Então, de novo, se você tivesse feito isso num frasco, a probabilidade dessa reação acontecer talvez fosse em menor escala do que se você faz nesse microambiente, em que todos os reagentes estão ali concentrados em um espaço, confinados no espaço, de modo a facilitar as interações moleculares, tá? Intermoleculares. Vamos dar um outro exemplo. Esse é um exemplo que dois exemplos que vocês vão ver muito na bioquímica, a cadeia transportadora de elétrons na membrana mitocondrial. Então, vocês estão vendo aqui, são proteínas. Essas proteínas, elas se envolvem em reações de oxirredução. Esses compostos aqui são coenzimas reduzidas, geradas durante toda a oxidação dos nutrientes ou de compostos endógenos, né? Essas coenzimas precisam ser reoxidadas e isso vai acontecer, então vai existir uma passagem de elétrons aqui através de todos esses transportadores e com isso a gente vai ter geração de prótons que saem então da matriz mitocondrial e vão para o espaço intermembranar. O que acontece é que se você mantiver essa situação aqui, você vai fazer com que ocorra uma diminuição do pH nesse ambiente. Isso não pode acontecer, então existe uma volta desses prótons para o interior da matriz mitocondrial através de uma proteína que está acoplada, porque também tem uma atividade enzimática, à síntese de ATP. Então, cada vez que volta um próton, você tem síntese de ATP, né? Então, processos são reações de oxirredução com síntese de ATP. Aqui um outro exemplo é o ciclo redox da coenzima Q. A coenzima Q está envolvida também aqui
nesses processos. Então, simplesmente aqui está se mostrando todas as reações que acontecem. Isso também acontece no microambiente, porque envolve a matriz mitocondrial e a parte externa dessa matriz mitocondrial também. E isso, na verdade, é um microambiente. Nós estamos falando de mitocôndria e não do citoplasma, tá? Então, essa organela cria ali microambientes, e esses microambientes podem ser matriz mitocondrial, membrana externa, espaço intermembrana e depois uma membrana externa, que separa do citoplasma.